Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa videoaula. Hoje vamos tratar a respeito da geração de 45. O que é a geração de 45? A terceira geração, a terceira fase do modernismo. Teve a geração de 22, mais nacionalista, no sentido amplo, né, do termo, de resgate das origens brasileiras. A geração de 30, que aí compreende o romance de 30, mais regional, nordestino, por exemplo, além da poesia de 30, um caráter mais universal. E agora temos a geração 35. O nome, é claro, é porque são escritores que começaram a escrever após 1945 e é constituída como a terceira geração. Bom, então a literatura pós-45, classificada como geração de 45 ou terceira fase do modernismo, está marcada por importantes acontecimentos fora e dentro do país. Claro que existem muitos, mas para resumir, a gente pode pensar no fim da Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 45, e também na queda, né, do Getúlio Vargas, esse homem aqui que está segurando o coco, né, está segurando o coquinho. Que era um ditador, então houve a queda dele. Isso tudo, é claro, vai mexer ali com o Brasil em particular, mas também com o mundo, né? Afinal, acabou a guerra, né? Embora os autores tenham trabalhado indiretamente os aspectos sociopolíticos do período, decorrentes de uma nova ordem, esses autores vão dar mais ênfase às questões estéticas, olha que interessante, e as questões também humanas, no sentido de falar quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. Então, as questões existenciais, né? Então, as questões estéticas e existenciais. Por isso que a metalinguagem, olha aqui, ó, vou até destacar aqui, ó, a metalinguagem, que é a linguagem que fala da linguagem, será o tom dominante dos textos desse momento. Quer dizer, volta a preocupação com a forma, né, e até com o rigor do texto. Lembra que o modernismo da primeira fase vai contra isso? Contra o rigor da forma, o parnasianismo? É interessante que na terceira geração isso volta, mas com outra roupagem. Porque lá no parnasianismo a ideia era buscar beleza estética, era a literatura arte pela arte, era a literatura como assim apenas uma expressão, né, da beleza da sociedade, coisas do tipo. Agora não, agora tem preocupações sobre com a própria linguagem e sobre também as questões humanas, tá? Então volta a preocupação com a forma e com o rigor do texto poético, como no caso do João Cabral de Melo Neto, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, e também as pesquisas estéticas do escritor Guimarães Rosa, né, um mineiro, e a Clarice Lispector, que era da Ucrânia, mas veio morar no Brasil e escreveu em português. Então, começando aqui pelo João Cabral de Melo Neto, a preocupação com a estética, quando a gente fala estética, é a forma, é a maneira de escrever o texto. É o que marca fortemente a obra de um poeta como João Cabral de Melo Neto, pernambucano. Então, olha aí, nasceu em 1920, morreu em 99, no século XX, escreveu vários livros. Aqui eu dei destaque para 4, mas depois eu vou falar de outros. Então, observe só os títulos, ó, O Engenheiro, Serial, A Educação pela Pedra, Morte e Vida Severina eu falo depois. São títulos que já indicam uma preocupação com o fazer, com a técnica. O João Cabral tem vários poemas que tratam sobre, por exemplo, pintores, jogadores de futebol, engenheiros, arquitetos, profissionais que precisam desenvolver uma técnica, assim como a escrita. Então, a escrita ela não pode se dar de maneira verborrágica, quer dizer, sair de qualquer jeito. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser pensada. Então, o modernismo de 22 pregava o automatismo, quer dizer, eu escrevo do jeito que me vem à mente. Lembra do dadaísmo, por exemplo? Aqui não, o João Cabral está dizendo, olha, é preciso escrever dentro de um rigor, né, dentro de um padrão. Esse é o ponto. E esse padrão é o que é determinado pela técnica. Então, por isso, olha, a educação pela pedra. Quer dizer, a pedra é aquilo que dá sustentação às coisas. Para você construir um prédio, o engenheiro fazer um prédio, ele precisa de uma base boa, uma base sólida. Então, quem dá essa base sólida é a pedra, enfim, o concreto, né? Então, é por isso esses títulos. Aqui está ele, né, até novo, digamos assim. Sua obra apresenta, então, como característica principal a metalinguagem. Então, o poema metalinguístico, a poesia que fala de poesia, por exemplo. Boa parte de seus poemas tem como temática, então, a criação artística, a criação literária.
Escreveu diversos poemas que exploram as técnicas de criação, mas não exclusivamente artística ou literária. Como eu disse, ele escrevia muito sobre futebol também. Um jogador de que ele gostava muito era Ademir da Guia, jogador do Palmeiras, lá da famosa academia dos anos 70. Então ele escreveu poemas em homenagem ao Ademir da Guia, mas também ao Pelé e a outros jogadores de futebol famosos. Por quê? Por causa da técnica. Veja só esse poema, está aqui em 2 slides, então eu vou ler e explicar. Perceba como ele, o João Cabral, trata sobre essa construção, sobre a forma. Olha, um ferrageiro de Carmona. O João Cabral morou muito tempo na Espanha e ele vai falar bastante sobre a cultura espanhola também. Então, Carmona aqui, cidade espanhola, que me informava de um balcão. Aquilo é de ferro fundido. Foi a forma que fez, não a mão. Então imagine, você é igual ao gelo, para simplificar. Você não põe água no gelo, na forma e põe lá para congelar. A forma do gelo vai ser de acordo com a forma. Se for quadradinho, se for redondinho, se for um desenho, um carrinho, qualquer outra coisa. Então, o ferro fundido é isso aí. Então, é a forma da forma que vai sair. Só trabalha em ferro forjado. O que é o ferro forjado? Batido. Então ele vai lá batendo no ferro, claro, esquenta e pega o martelo e vai batendo, vai forjando a forma do ferro, que é quando se trabalha ferro. Então, corpo a corpo com ele, dobro e até onde eu quero. Ou seja, é a técnica para domar o ferro. Assim como o poeta tem que ter a técnica para domar o poema. O ferro fundido é sem luta, porque você só joga, é só derramá-lo na forma, como fazer o gelo. Não há nele a queda de braço e o cara a cara de uma forja, porque imagine, você forjar o ferro dá trabalho. Existe grande diferença do ferro forjado ao fundido, e é uma distância tão enorme que não pode medir-se a gritos. Continuando, conhece a Giralda em Sevilha, outra cidade espanhola? De certo subiu lá em cima, tem até uma redundância aí, porque é o ferrageiro falando. Reparou nas flores de ferro dos 4 jarros das esquinas? Pois aquilo é ferro forjado, flores criadas numa outra língua. Nada tem das flores de forma, moldadas pelas das campinas. Então, algo que foi construído. Dou-lhe aqui humilde receita. Olha aí, o ferrageiro dando humilde receita para o poeta. Ao senhor que dizem ser poeta, o ferro não deve fundir-se, nem deve a voz ter diarreia. Olha que interessante. Quer dizer, sair de qualquer jeito. Forjar, domar o ferro à força, não até uma flor já sabida, mas o que pode ser flor, se flor parece a quem o diga. Então, a ideia da construção. Quer dizer, lembra, tem um quadro do Magritte que ele fala Ceci pas pipe, quer dizer, isso não é um cachimbo, porque é a representação. Então a arte trabalha com a representação das coisas. Se eu faço uma flor e digo que é uma flor, não é uma flor verdadeira, é uma representação da flor. Além da metalinguagem, João Cabral explorou largamente sua terra natal, Pernambuco, em livros como Duas Águas. Nesse livro ele inclui outros, o rio, que é o rio Capibaribe, um rio importante de lá do Pernambuco, Paisagem com Figuras, Uma Faca Só Lâmina e A Morte e Vida Severina, que eu havia destacado no slide anterior, que é a sua grande realização poética. Morte e Vida Severina é um poema que, como o título indica, fala sobre como que o retirante, o severino, o sertanejo, o pobre, enfrenta as dificuldades da vida. Ao sair do sertão, passa pela zona da mata, isso lá em Pernambuco, até chegar a Recife, ao litoral. O ponto central desse longo poema é tematizar a vida dura e injusta a que é submetido o sertanejo. Aqui tem um trechinho também, ó. O meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Ele está se apresentando, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessas Maria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Por que ele está dizendo isso? Porque há muitos severinos, muitas pessoas com o mesmo nome. Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Aqui eu pulei o trecho, o poema é enorme, tem 40 páginas.
Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E ele continua, e morremos da mesma morte severina, que é que se morre aos poucos por dia, de fome aos poucos por dia, e de velhice antes dos 30. Então, é uma vida difícil realmente. Então, veja, é uma poesia que é metalinguística, mas que também tem essa conotação social, né? Já o outro escritor importante dessa geração de 45 é o João Guimarães Rosa, mais conhecido só como Guimarães Rosa, né? O João nem sempre aparece. Escreveu todos esses livros que eu coloquei aqui, ó. Sagarana, são contos, Corpo de Baile, que se divide, na verdade, em outros 3 livros, Grande Sertão Veredas, que a grande realização dele é um romance, Primeiras Histórias, Tutameia, e essas histórias são contos. Então, romance, ele só escreveu um, O Grande Sertão Veredas. Mas todas as histórias têm em comum o fato de se passarem, né, o enredo se passar no sertão mineiro, como ele era de Minas. Então você vai falar, então é um livro regional? Em parte, porque na verdade ele usa as histórias regionais para tratar sobre as questões humanas, né? A vida, o que é a vida, a existência, de onde viemos, para onde vamos, né? Como diria o mineiro, né? Dom Covim, Pão Covô, né? Então, mais ou menos isso, tá? Então, a ideia da existência. Então, sua obra é caracterizada pelas inovações no plano da linguagem, então ele também tem uma narrativa metalinguística, em que se verificam arcaísmos, palavras antigas, neologismos, palavras novas, onomatopeias, quer dizer, palavras que reproduzem os sons, inversões sintáticas, construções sintáticas inovadoras, enfim. Então, a primeira vez que você lê o Guimarães Rosa, há uma certa estranheza. Eu vou colocar um trecho aqui para a gente poder ver. Com o Grande Sertão Veredas, veredas significa os caminhos do Grande Sertão, mudou o modo de pensar, inclusive, então, essa questão da literatura regional universal. Por quê? Porque trata-se de um romance escrito em linguagem que mescla regionalismos, lá de Minas, arcaísmos, palavras antigas, criação de palavras, né? Então, neologismos, para tratar da grande questão do ser humano em todos os tempos e lugares. Então, olha a ideia da universalização. A disputa entre o bem e o mal, o certo e o errado. Discute, enfim, as veredas, os caminhos da vida. Nós somos sempre bons ou nós podemos também ser maus? Ou a gente é sempre mal, ou de vez em quando a gente pode ser bom? Então, ele foge a esse maniqueísmo, a esse esquematismo do bom é bom, mal é mal. Não, a gente alterna momentos, né, de bondade e de maldade. A história se passa no sertão de Minas Gerais, onde 2 grupos rivais de jagunços entram em choque. E o personagem principal, que é o narrador da história, o Riobaldo, para se tornar o maior jagunço da região, faz um pacto com o diabo, né, vendendo a alma em troca dessa liderança, desse poder. O livro nada mais é do que o relato do Riobaldo já velho, tentando descobrir se ele realmente fez esse pacto, se o mal pode ser encarnado no diabo, ou se não passou tudo da imaginação dele. Esse aqui é o início do livro, veja o que ele diz. Ele já começa com esse tema, nonada, quer dizer, não foi nada, nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Então, veja, ele está falando com um interlocutor, com uma pessoa que está ouvindo. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Quer dizer, não atirei numa pessoa. Por meu acerto, todo dia faço. Gosto, quer dizer, gosto de atirar com a minha arma e tal. Desde mal em minha mocidade, ó, ele já está velho, desde a época da minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem se ver viu. Olha como é que ele escreve. E com máscara de cachorro, me disseram, eu não quis avistar. Quer dizer, era um bezerro, mas tinha cara de cachorro. E no imaginário popular, o cão é um dos, né, termos utilizados para nomear o diabo. Mesmo que por defeito, como nasceu, ó, o bezerro tem cara de cachorro, mas deve ser um defeito. Arrebitado de beiços, essa figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo.
né? As pessoas falaram, ó, povo prascófio, quer dizer, povo idiota, ignorante, mataram, ficaram com medo do bicho e mataram. Dono dele, nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões, quer dizer, ficaram com medo de matar o bicho ali na faca, né? E deram tiro. O senhor ri certas risadas, quer dizer, imaginando esse senhor rindo um pouco dessa história, né? Então, é só uma palhinha, só para entender essa questão aí do sertão, quer dizer, o regional e o universal. E para finalizar aqui a nossa videoaula, vamos falar um pouquinho também sobre a Clarice Lispector, que é uma outra romancista importante. Ela era muito elegante, muito bonita, né? Estreou nesse período compreendido pela terceira fase, foi a Clarice Lispector, morreu em 77, de câncer no seio. Ucraniana de nascimento, mas logo cedo, né, por conta aí da perseguição que sofreram, ela nasceu em 26, já tinha acabado a Primeira Guerra, mas estava ali em ebulição a Revolução Comunista, né? Então vieram para o Brasil. Iniciou sua carreira literária aos 17 anos com Perto do Coração Selvagem, o primeiro livro que ela publicou. Depois ela escreveu outros, O Lustre, Laços de Família, que são contos, A Legião Estrangeira, contos, A Paixão Segundo o GH, que é um romance, e A Hora da Estrela, que é um romance também. Todos esses livros, de uma maneira ou de outra, têm como base também a discussão sobre a linguagem, quer dizer, qual é o papel da linguagem na construção da literatura? Porque, veja só, a gente usa a linguagem para nomear as coisas. Então, se eu pego aqui ó, um bloquinho, ó, uma caderneta, né? Caderneta, aqui, ó, veja, ela está vazia, ela é em branco. Não tem nada para ler aqui, nada, né? Só no começo, acho que eu escrevi alguma coisa já, né? Então não tem nada escrito, ou seja, é um mundo que não existe. Mas se eu começar a escrever aqui, olha, hoje eu estava dando aula quando aconteceu tal coisa. Pronto, isso aqui já virou o quê? Uma realidade, ainda que tenha sido só da minha imaginação. Então é nesse sentido que a Clarice desenvolve né, a literatura dela, quer dizer, a escrita é fundadora da realidade. Se você pega a Bíblia, ela começa assim, e Deus disse, no princípio não havia nada, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então é o princípio criador da palavra que está na Bíblia. Isso que interessa, inclusive, a Clarice Lispector. Mas também, é claro, o poder criador da literatura, né, em particular. Ela não vai falar só da Bíblia, embora ela fale também. Sua obra é marcada, então, pela introspecção, esse olhar para dentro, pelo fato de revelar o íntimo de seus personagens. Trata-se de uma literatura marcada pela análise psicológica profunda. Tem muita gente que lê, estuda Clarice Lispector até com esse objetivo, sempre valendo da técnica do fluxo da consciência, quer dizer, a maneira que a gente pensa, e o monólogo interior, aquilo que nós às vezes falamos com nós mesmos, né? Quer dizer, você falar, né, como se diz assim, conversar sozinho, né? Tem gente que dá até palestra para si mesmo. Seu livro mais denso é, sem dúvida, A Paixão Segundo o GH, eu vou falar um pouquinho desse livro daqui a pouco, mas seu romance mais conhecido é A Hora da Estrela, e normalmente é o que cai em vestibular, inclusive. Neste livro, A Hora da Estrela, o narrador, que se chama Rodrigo, acompanha a medíocre vida de uma jovem nordestina chamada Macabeia, que mora em São Paulo. Não, não é em São Paulo, que está errado, tá? É no Rio de Janeiro. Né, no Rio de Janeiro. Feia, ignorante, humilhada. Então vamos cortar aqui, ó, porque aqui ficou errado. Tá bom? É o Rio. Deixa eu ver se eu escrevo o Rio aqui, ó. Rapaz, quase que deu. Isso, ficou mais bonito. Então, feia, ignorante, humilhada pelas colegas, as colegas de trabalho, até pelo namorado, ela arruma um namoradinho lá, pela existência, ela terá o seu momento glorioso, a sua hora da estrela, conforme lhe profetiza uma cartomante, quando no fim do relato é atropelada e morta por um automóvel. O automóvel, no caso, era a Mercedes, né? Por isso a estrela, tá? A hora da estrela. Então, veja só que interessante. A Macabeia aí, no caso, é uma personagem, mas ela é personagem do Rodrigo. O Rodrigo é o criador dela. Então é um livro dentro de um livro. Claro que eu vou deixar aqui depois, né, um link em que eu explico melhor sobre a Hora da Estrela, né, num vídeo, tá? Mas só para entender, é um livro que fala de um outro livro, né, dentro de um livro, tá? Então por isso a metalinguagem. A gente terminar, tem A Paixão Segundo o GH,
que lembra, né, a paixão de Cristo, segundo Paulo, segundo Pedro, por exemplo, segundo João, né, segundo os evangelistas, segundo Mateus. A narradora GH, que não tem nome, é só GH mesmo, narra a sua paixão no sentido cristão, que a leva a um processo de profunda transformação em sua mentalidade, em sua maneira de ser. Educada para se casar e se tornar uma perfeita dona de casa, como qualquer mulher nos anos 50, 60, é levada a refletir sua condição de mulher, de ser humano, numa sociedade marcadamente machista e cheia de preconceitos. Então, veja, Clarice já discutia ali as questões femininas, né? Não é feminista, talvez, estava na letra, né? Não sei se ela seguia, né, alguma linha exatamente, mas sem dúvida que ela tratou da questão feminina. Sua reflexão é ocasionada por um gesto banal, a GH, prosaico, como de matar acidentalmente uma barata. Ela mata uma barata e começa a pensar na vida, né? Mais ou menos isso, tá? Esse ato desencadeia em GH reflexões que a levarão a viver a sua paixão, que é uma morte simbólica, e a ressurreição. Então ela morre para aquela vida, porque ela era, como disse, ela foi educada para ser uma perfeita dona de casa, uma esposa, ela era noiva. E a partir desse momento que ela mata a barata, ela começa a pensar na vida, a pensar naquilo que ela é, naquilo que ela representa para a sociedade. E aí, essa reflexão a leva a um processo revolucionário interno. Ela fala, eu não quero mais, eu não vou me casar, não quero ser noiva de ninguém, esposa de ninguém, vou seguir minha vida. Né? Então, isso é um processo que muda a sua perspectiva, a sua visão de mundo. Tá? Então, é por isso, daí a importância. É um livro um pouco complicado de ler, mas que vale a pena. Inclusive, ele tem 33 capítulos, não por acaso, né? 33, a idade de Cristo. Ele tem uma série de simbologias que vale a pena depois estudar. Tá bem? Então é isto. Terminamos aqui essa videoaula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.